Sábado, dia 28 de janeiro, às 23 horas, início do primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. 12 horas de jejum e oração, com o encerramento na reunião das primícias, às 9 horas da manhã. Graças a Deus, estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Você crê nisso? Amém, amém. Eu peço que abra a sua Bíblia em Amós. E nós vamos ler Amós 7. Caso você tenha uma Bíblia como a minha, que é a NVI, está na página 1456. E nós vamos ler no capítulo 7, do versículo 10 ao 15, ao 17. Desculpe, ao 17. Caso tenha dificuldade, um obreiro pode apoiar. Se você abrir em Jonas e voltar um pouquinho, você vai encontrar Obadias, depois Amós. E se você for por Daniel, vai passando devagarzinho que você vai chegar. Caso não tenha uma Bíblia também, um obreiro pode emprestar a dele. Amém? Achamos? Ok? Amós 7, do 10 ao 17. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará suas palavras. Amazias está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada. E certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá, vai ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço, junto ao rebanho, me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade. E os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas. E você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amém. Paramos aqui. Ok. Esta época aqui era uma época em que Israel vivia grande prosperidade. Não estavam em miséria. Não estavam vivendo pestes e decadência. Não, eles viviam um tempo bom.
Um tempo de abundância e de prosperidade, um bom tempo. Mas, quando uma pessoa não protege o seu coração nos tempos bons, ela pode facilmente se esquecer de Deus. Às vezes a pessoa se envolve tanto com o tempo bom, que ela começa a não ter tanta necessidade de Deus. E eles viviam um bom tempo. Só que eles se distraíram neste bom tempo. E tomaram uma direção totalmente oposta. Passaram a seguir os ensinamentos de um rei, que se chamava Jeroboão, e toda a sua descendência foi seguindo na mesma linha. Se nós voltarmos um pouquinho, quando Arão fez um bezerro de ouro e deu ao povo para adorar, que Moisés estava demorando para descer na visão deles do monte, aqui Jeroboão veio e fez 2 bezerros. E construiu um altar em Betel, e neste altar em que Amazias, que era constituído um sacerdote, tomava conta, um homem que sabia o que era certo, como Jeroboão também sabia, e como o povo também sabia. Eles sabiam muito bem o que era certo. Todos sabiam. Mas mesmo sabendo, às vezes, se uma pessoa não proteger seu coração e não se manter atenta, ela pode tomar a direção errada. Então, foi construído altares em adoração a esses bezerros. Havia esse templo aqui em Betel, em que Amazias tomava conta. E você vê que Amazias era um homem que tinha família, e estava muito bem também com terras e bens. E tudo para seguir os ensinamentos de um homem, de Jeroboão. Este homem levantou e colocou e lançou sobre Israel toda aquela idolatria, aquela abominação. Tudo poderia ter caminhado tão diferente se eles não tivessem se corrompido. Ninguém se propôs a reagir àquela situação. Ninguém. Estava todo mundo inerte, passivo e seguindo naquela direção. E achando que tudo bem, dá para seguir, vai seguindo. Está tudo bem comigo. O Senhor foi lá e pegou uma pessoa que não tinha sido criada para ser profeta, pregador, o ensinador da palavra. Pegou uma pessoa comum, que parece ser um homem muito simples. Um homem que a Bíblia não diz que ele tinha o gado, parece até que ele criava, que ele trabalhava, ele cultivava. Então era um homem do campo. Era um homem que estava cuidando de gado, um homem que estava cuidando da lavoura. Então ele não entendia nada de ensinamentos, de pregação, de nada. Ele não era profeta, ele não era sacerdote, ele não era nada disso. Nada. E o Senhor foi lá e pegou esse rapaz, esse homem, lá. Uma pessoa que estava vivendo num mundo totalmente diferente desse. Que tinha uma vida totalmente diferente. Pegou e levantou esse homem com muito poder.
E mandou que ele fosse fazer o que ninguém estava fazendo. Ninguém. Ao contrário, todos que sabiam o que tinha que ser feito, o que era certo, estava fazendo errado. O sacerdote aqui tomava conta de um templo que tinha um bezerro. E ele não sabia quem era o Deus vivo, sabia. E quando ele viu Amós alertando, pregando, porque Deus o levantou e ele se tornou um pregador eloquente, ousado. E ele não era nada disso. Deus deu a ele uma força e um poder, porque ele tinha realmente que enfrentar coisa muito grande. Jeroboão matava, era um homem perigoso e muito forte, e que tinha muita influência sobre o povo. Tanto é que os sacerdotes, como esse aqui, servia a ele, não a Deus. E o Senhor pega Amós e levanta. E ele vai e fala. Amazias se incomoda com aquilo e manda avisar o rei. Rei, tem um sujeito aqui chamado Amós que está falando, pregando, profetizando contra, aqui ó, Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio. O povo, ele disse aqui ó, não vai suportar essas palavras. Quer dizer, pode ser que o povo creia e realmente siga e se submeta a esses ensinamentos, a essa mensagem. Você vê que ele lutou naquele momento para jogar imediatamente o rei contra Amós. Porque a palavra do Amós era a verdade, vinha de Deus. E o que Jeroboão fazia era diabólico. O que Amazias fazia não era agradar a Deus, mas sim a Jeroboão. E sim a um homem. E o Amazias virou para o Amós e disse assim, vai embora. Vai ganhar o teu pão em Judá. Quer dizer, tratou ele como um profeta de aluguel. Você deve estar aqui, você ganhou para falar isso. Mas aqui você não tem vez. Você ganhou para vir trazer essa mensagem. Você é um profeta de aluguel. Tratou ele como um profeta de aluguel. E ele reagiu com tanta força, ele falou, não senhor, eu nem sou profeta. Eu passei a minha vida cuidando de gado e colhendo figos silvestres. É isso que eu fiz a minha vida inteira. Mas o Senhor me tirou de lá para trazer uma mensagem de transformação aqui. E falou, e digo mais, sabe o que é que vai acontecer com você? A tua mulher vai virar uma prostituta. Teus filhos vão morrer e você vai perder tudo que você tem. E você não vai morrer na sua terra, porque você não valorizou a sua terra. Você vai morrer numa terra pagã. E Israel será também exilado numa terra pagã. Sabe por quê? Porque vocês não têm valorizado o que o Senhor tem dado. Por que a sua mulher vai virar uma prostituta? O que isso quer dizer? Vai vir a guerra, seus filhos vão morrer, você vai ser levado cativo e ela, para sobreviver, vai ter que se prostituir. O que você tem, você vai perder. E você não vai morrer na sua terra. Você vai morrer numa terra pagã. Ele não se intimidou. Ele reagiu. Naquele momento ele podia ter se intimidado, porque foi avisado ao rei que ele estava anunciando. Não, ele não tinha medo. Ele não teve nenhum temor. Coragem ele tinha, e ali manifestou ainda mais força e mais poder. Aqui nós vemos um Amazias, um homem que era sacerdote, que sabia o que era certo, fazendo tudo errado. Nós vemos o povo vivendo num tempo de bênção e não protegeram o coração
e se distraíram de Deus. E realmente tudo que Amós falou se cumpriu. E nós vimos Amós, que era um homem que vivia numa vida totalmente diferente. Era um homem do campo, um homem simples. Se tornou um homem de grande, ou talvez de maior importância ali na sua época. Um homem simples, que falava com ousadia, e foi honrado por Deus de forma incrível. O livro de Amós foi escrito por ele. Ele escreveu tudo isto aqui, para que pudesse ficar guardado. E Deus preservou para que chegasse até nós. O que é importante você entender aqui hoje, e é uma coisa que Deus tem falado conosco em nossas mensagens, principalmente neste ano, nesse início de ano, nesses 22 dias de janeiro. O Senhor levanta pessoas que decidem agir com fidelidade a Ele. Nós falávamos de Débora, uma mulher que era casada, mas que em todo Israel, ninguém teve coragem de ter uma atitude num tempo em que só havia problemas, guerras e escravidão. E essa mulher teve a coragem de agir, coisa que eu ainda falava esta semana. Essa mulher não fala que ela ia ao templo ou ela ia em algum outro lugar para poder resolver as questões. Fala que ela ia para debaixo de palmeiras para julgar as questões do povo. Eu fico olhando e pensando que quando uma pessoa ela quer reagir na vida, quando uma pessoa decide, eu vou reagir, não importa a situação que eu estou vivendo, a situação que está ao meu redor, eu decido agir, eu decido tomar uma atitude, eu decido mudar, eu decido fazer a diferença. Foi isso que Débora fez. A Bíblia não fala que o marido dela apoiou, se levantou para fazer alguma coisa, não. Até para ir para a guerra ela precisou chamar um outro, que era Baraque, que também mostrou não ter a mesma força que ela. Ela não precisou de um lugar muito sofisticado para resolver as questões do povo. Ela ia para debaixo da palmeira e ali ela fazia o que tinha que ser feito. Então isso mostra que quando uma pessoa quer mudar de vida, ela usa os meios que ela tem, ela vai dando condições a Deus para Deus honrá-la. E aquele tempo que há 20 anos que Israel estava em guerra, ou melhor, subjugado por Jabim, a Bíblia diz que depois dela ficou 40 anos em paz. Então essa mulher fez uma diferença imensa. Amós não tinha ninguém em Israel temendo a Deus. Ninguém com coragem de falar a verdade, ninguém com coragem de abrir os olhos das pessoas, ninguém com coragem de fazer uma diferença ali. Deus foi lá, pegou um homem simples, levantou com poder, e esse homem foi com uma força, e foi extremamente honrado por Deus. E aqueles que já estavam lá, que já tinham tudo, que esqueceram da fidelidade, realmente perderam, foram subjugados e levados à escravidão, mas Amós não. Amós finalizou seus dias como um homem honrado, como um homem que teve coragem de falar a verdade, de enfrentar uma época em que a idolatria havia tomado conta, enfrentar gente poderosa, ele foi capaz de enfrentar. Quando uma pessoa decide no espírito dela, eu vou enfrentar.
Vamos lembrar de Davi. Por 40 dias, o Golias estava afrontando Israel. O maior guerreiro de Israel, que era Saul, estava escondido com o exército inteiro. E só Davi teve a coragem de enfrentar um problema que estava lá. E se ele não tivesse enfrentado, talvez tivesse ficado por mais tempo, ou até realmente derrotado. Mas ele teve coragem. E quem teria sido Davi? Davi não teria se tornado o homem que ele se tornou se não fosse Golias. Golias foi a grande bênção na vida dele. Quando ele teve a coragem de encarar aquele gigante, a vida dele se transformou dali em diante. Quando Amós teve a coragem de falar a Amazias, a falar ao povo, a falar contra Jeroboão, a vida dele mudou. Quando Débora reagiu a uma situação de escravidão e de perseguição e de miséria e de derrota, e foi tomar uma atitude que ninguém tinha coragem de tomar, a vida dela mudou. Deus a honrou. Deus a honrou totalmente. E assim nós vamos vendo. O Jefité, quando foi rejeitado pela família, ele reagiu. E quando voltou por cabeça para mandar liderar e se tornou um juiz também em Israel. Se tornou um juiz. O que aconteceu com José? Quando foi vendido como escravo e foi parar numa terra estranha, ele reagiu. O que aconteceu quando ele foi caluniado e foi parar numa cadeia? Ele reagiu. Então, quando as pessoas, elas decidem na vida delas, eu vou reagir. Quando uma pessoa entende que a única maneira que se tem para vencer é reagindo, é aceitando aquilo que Deus está colocando diante de você. Deus nos envia para vencer. Nós temos batalhas, temos enfrentamentos perigosos e desafios, temos. Mas quando você não tem medo de enfrentar e de encarar os desafios, é onde Deus pode te honrar. Quem teria sido Amós? Não sei. Apenas um sujeito que trabalhava na agricultura e na pecuária, e que cuidava ali de gado, e cuidava da lavoura. Talvez nunca ouviríamos falar dele. Nunca. Mas o Senhor pegou um sujeito que para a sociedade ali não era nada. Um sujeito simples. E levantou. E ele se tornou a voz de Deus numa nação. A autoridade espiritual máxima de uma nação. De Deus. Porque o Amazias era a autoridade espiritual máxima do Jeroboão. Mas tem muita diferença de você ser autoridade constituída por um homem e autoridade constituída por Deus. Tem bem diferença, muita diferença. O Jeroboão levantou e botou o Amazias para cuidar do templo que tinha o bezerro. E Deus levantou o homem simples da lavoura para ser o seu porta-voz, aquele que ia anunciar a verdade corajosamente em toda Israel. Em todo aquele país. E é isso que tem que entrar na tua cabeça. Às vezes a pessoa está lá, quem é ela? Não é nada. Para a sociedade, para a família, para as pessoas. Quem é o fulano? Não sei. Às vezes é o pobre coitado, é o desempregado, é o falido, é a ovelha negra da família, é o Zé Ninguém, é o mané, é o sujeito que não é nada. Quem é ela? Não sei. O pobre coitado, a sofredora. Quem é? Uma pessoa desajustada, desequilibrada. Às vezes a pessoa não é nada. E ela, diante das pessoas da família, não é nada. Nada. Mas aí aquela pessoa ouve a voz de Deus. Ela dá crédito ao chamado do Senhor. Ela dá atenção à palavra do Senhor.
E o Senhor então pode erguê-la com poder. E pode constituí-la autoridade. Quantas pessoas que um dia não tinha credibilidade nenhuma na família, hoje é a pessoa que é procurada, é ouvida. Por quê? Porque Deus a ergueu. Deus a ergueu. Quantas pessoas que na empresa ele não era nada. Nada. Hoje, ele é o que comanda. Quantas pessoas que um dia ninguém sabia quem elas eram e quando ouviam falar era mal. Hoje elas foram erguidas. Por quê? Porque elas aceitaram. Quando o Senhor as chamou, quando o Senhor as conduziu, elas deram crédito. E elas foram determinadas. O Amós aqui, quando foi coagido pelo Amazias, ele podia ter se intimidado. Ele era sozinho. Ele podia ter temido, ele estava sozinho. O rei era perigoso. O povo inteiro corrompido. Não tinha ninguém do lado dele. Mas aí é que ele reagiu. Vá, ô seu profeta de aluguel. Vá ganhar teu pão lá em Judá. Eu nem profeta sou, meu amigo. Nem profeta eu sou, nem criado para ser profeta eu fui. Eu estou aqui porque o Senhor me enviou. Eu estou aqui porque o Senhor me mandou estar. E tem mais. A vida de vocês vai caminhar numa destruição muito grande. Porque vocês não têm ouvido o Senhor. Ele podia ter se intimidado naquela hora. Mas ele não se intimidou. É o que acontece com muitas pessoas. Quando elas enfrentam situações difíceis, elas se intimidam. Quando elas são coagidas, quando elas enfrentam algo que realmente pode ser perigoso, pode causar um certo medo, elas retrocedem. E não é isso que Deus espera do seu povo. Deus não espera nada disso. Deus espera que você seja capaz de aceitar o chamado dele para uma vida de vitórias. Que você crê que não importa onde você está hoje, se você obedece ao Senhor, se você ouve a voz dele, encara como Amós encarou, como Davi encarou, como tantos outros, como Débora encarou desafios, não espera facilidades. Porque Débora não estava debaixo de um belo templo, ou isso, aquilo. Ela ia para debaixo da palmeira. Ela ia para debaixo da... Há momentos na vida que você quer fazer, quem quer realizar, realiza. Realiza debaixo da palmeira, realiza ali, aqui, acolá. Ele realiza. Quando uma pessoa quer mudar de vida, ela quer mudar uma situação, ela não se prende a nenhum obstáculo. Eu não tenho isso, então não vou fazer isso. Ah, não tem templo, eu julgo debaixo da palmeira. Vamos lá, minha gente. Vamos para debaixo da palmeira, lá eu vou resolver o teu problema. Ela era casada com Lapidote. A Bíblia não diz que o marido sequer foi na guerra com ela. Mas ela foi. Ela foi com Baraque. Mas ela foi. E venceram Jabim, venceram Císera, venceram todos aqueles inimigos que estavam ali, escravizando há tanto tempo o povo. Quando uma pessoa quer reagir na vida, ela reage. O Amós podia ter dito, Senhor, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar? Eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Ele aceitou. Quando o Senhor falou com ele, quando o Senhor o tirou, como ele mesmo falou, eu não sou profeta. Eu não sou nada disso. Eu cuido de gado e colho figo silvestre. Mas o Senhor me pegou de lá, e me trouxe aqui para enfrentar vocês e para falar a verdade para vocês. Por que ele foi honrado? Por que ele foi erguido? Por que a vida desse homem mudou? Por que ele se tornou um profeta de credibilidade? Um homem que escreveu, um homem que era um homem simples. O livro de Amós foi escrito por ele. Um homem que marcou a história e está aqui. Hoje, milênios depois, eu estou falando sobre ele. Nós estamos aprendendo através das histórias que ele contou com Deus. Por quê? Porque esse homem aceitou
Quando Deus o chamou, ele ouviu a voz de Deus. O problema de muita gente é que quando Deus chama, busca a pessoa para algo grande, ele tem medo. Isso era muito grande. Enfrentar uma nação, enfrentar um rei, enfrentar sacerdotes. Eu não estou falando do bairro aqui do Brás, não. Eu estou falando enfrentar uma nação, o rei, o homem que tinha poder. Enfrentar o sacerdote do rei. Enfrentar uma nação que estava corrompida. Não porque não sabia o que tinha que fazer, mas porque tinham se distraído de Deus. Ele teve essa coragem. E o que marca a vida do Amós é fidelidade, coragem, o poder para reagir em meio a uma situação que intimida. Se você quer mais para a tua vida, aprenda com esses homens aqui. Quando uma pessoa quer mais, ela não olha onde ela está, ela olha para Deus. Quando uma pessoa quer mais, ela não tem medo quando Deus dá a ela a oportunidade de ir além. Ela não para e pensa, isso não é para mim. O Amós podia ter dito, peraí, isso não é para mim. Eu não fui formado, eu não fui criado para isso, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho inteligência para isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, isso não é para mim. Tem muita gente que até hoje pensa isso. Quando Deus dá a ele uma direção de ir além, ele para e diz assim, não, acho que isso não é para mim, acho que eu não posso atingir isso. Débora também podia ter dito, eu sou uma mulher, na minha terra, na minha época, isso é coisa para o meu marido. Se meu marido não reage, então eu que vou reagir. Então a Bíblia mostra situações de pessoas que não esperaram por ninguém. Por ninguém. A Débora reagiu, ela mesma disse, quando todo mundo desistiu, eu, Débora, me levantei. Aqui o Amós disse, eu não fui criado para ser profeta, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou um homem lá do campo, e que Deus foi lá buscar para falar a verdade aqui. Deus constituiu um homem do campo como autoridade máxima em Israel espiritual. E Deus está falando exatamente isso aqui. Não importa onde você está. Se você quer viver as promessas de Deus e ir além, Deus está determinado a te erguer com poder. A fazer de você uma autoridade na sua casa, da sua família, no seu trabalho, na sociedade. Uma pessoa, uma autoridade, uma pessoa de nome, uma pessoa respeitada, uma pessoa de credibilidade, uma pessoa honrada. Porque essas pessoas, elas foram honradas quando elas viram a oportunidade de vencer e ir além, elas agarraram. Amós agarrou a oportunidade. Era desafiador, mas ele agarrou. Débora agarrou. E normalmente são situações que ninguém quer pegar. É isso que tem que entrar na tua cabeça. Eu não vejo os heróis da fé pegando situações fáceis. Quando foram buscar o Jefité de volta, quando tinham expulsado ele, foram buscar porque eles não davam conta de enfrentar o exército que tinha se levantado contra eles. E ali foi a oportunidade do Jefité. Jefité podia muito bem ter dito, não, eu não vou encarar eu não vou pegar esse pepino, esse abacaxi, esse problema. Mas todas essas pessoas, quando encararam os desafios, todas elas foram honradas em situações que ninguém queria pegar. Você está entendendo isso? Ninguém queria enfrentar. Ninguém queria encarar. Ninguém queria. O Amós se tornou um homem honrado porque ele teve a coragem de fazer uma coisa que ninguém tinha coragem de fazer. Ninguém queria enfrentar isso aqui. Ninguém queria esse problema. Mas quando uma pessoa não tem medo de desafio, ela agarra as oportunidades.
E ela não olha se ela tem condições ou não tem. Peraí, Deus está me dando essa oportunidade, eu vou agarrar. Eu vou agarrar. E eu sei que Ele vai fazer coisa grande na minha vida. Deus fez na vida dessas pessoas. Se o Davi tivesse olhado para o tamanho do gigante, com 3 metros de altura, e preparado para a guerra desde os 5 anos de idade, e ele, com seus 16, 17 anos, só sabia cuidar de ovelhas, ele jamais teria enfrentado Golias. Se ele tivesse olhado para parado e dito, não, isso aqui não, lá dentro, qualquer um que olhava sabia que aquele era impossível. Mas quando uma pessoa encara um desafio, ela agarra aquela oportunidade de dar uma guinada na vida dela. E essa oportunidade normalmente acontece num momento, numa situação desafiadora. Difícil. Todos aqui estavam vivendo um bom tempo, mas se viraram contra Deus. Não se esqueça, se você vive um bom tempo, proteja o teu coração. Nos tempos bons. Porque nenhuma situação de alegria, os bons tempos só podem permanecer bons se o Senhor continuar no comando da tua vida. Não pare de buscar a Deus, porque vive um bom tempo. Tem ainda mais necessidade de Deus, porque nesses momentos muitos perdem a necessidade de Deus. Mas, não importa onde você está hoje. Não importa se você é uma espécie de Davi, de Jefté rejeitado, de Débora, uma mulher numa época em que ninguém queria encarar nada. O Amós que está lá cuidando, o homem do campo. Se você quer viver o poder de Deus na tua vida, o Senhor está dizendo, você pode, eu vou fazer. O que Deus encontrou em Amós foi uma coisa que ele não estava encontrando em nenhum dos corações. Fidelidade. Então eu quero dizer uma coisa para todos que estão iniciando o projeto de conquista hoje. O que vai determinar o sucesso do teu ano é uma coisa chamada fidelidade. Começar o projeto, muitas pessoas começam ao longo dos anos, é o que eu mais vejo. Mas no primeiro desafio e obstáculo, eu vejo pararem. Muitas. E no final do ano, tantas que começaram, não são tantas que terminam podendo dizer, eu experimentei grandemente o poder de Deus. Porque começaram apenas, mas não foram até o fim. Essa é uma grande oportunidade de você ser honrado como Amós foi e tantos outros. Se você está pegando, agora segura. Você vai se deparar com desafios, passe por eles. Porque cada desafio é que vai determinar avanços maiores na tua vida. Cada desafio que você passar, que você vencer, que você superar, mais conquistas você vai obter em Deus. Aqui foi um desafio para nós. O Amazias chegou a avisar o rei. O Amazias tratou ele como um profeta de aluguel. Tocou ele de lá. E ele, em todas essas situações, ele encarou com muita coragem e determinação. E finalizou muito bem. Honrado, uma autoridade constituída por Deus. Então, em nome de Jesus. Esta é uma grande oportunidade. É a oportunidade de você lançar a tua fé no Senhor, projetar o seu ano no Senhor, colocar os seus sonhos diante do Senhor e vivê-los num ano em que nós temos a promessa de voar alto como a águia. Você pode, é para você. Você pode ser o homem do campo, a mulher lá, a dona de casa, a pessoa que ninguém nunca acreditou, não importa. Eu te apresentei pessoas que também não tinham crédito. Mas que quando agarraram a oportunidade e decidiram vencer os desafios, permanecendo fiéis ao Senhor, todos foram em extremo honrados por Deus. Todos. E Deus está prometendo honra
Deus está prometendo um resultado muito além, porque a visão é, o espírito é voar ainda mais alto, ir ainda mais, subir ainda mais. São conquistas grandes. A promessa é de conquista grande. Mas isso vai acontecer na vida daqueles que não esquecerem em nenhum momento que é a fidelidade que vai levá-los, que irá levá-los a essa grande honra. Amém? Você deve ter recebido ao entrar esse projeto. E aqui dentro vem bem especificado o que você pode projetar em todas as áreas da tua vida e sonhar. Talvez não deu tempo de você fazê-lo, e até é bom que você faça com calma. Porque você deve projetar com fé, em espírito. Não coloca nada, porque isso aqui é mais fácil. Se é fácil, você mesmo pode atingir, não precisa de Deus. Se é impossível, é para Deus. É impossível? É para Deus. Deus pode realizar na tua vida. É momento de você começar a trazer à existência o que não existe. Projetar para o seu ano tudo que você quer atingir nesse ano. Isso aqui é plantar, é lançar a semente para colher ao longo de todo o ano. E nós vamos lutar forte durante todo este ano. Mas agora nesse início, são 7 semanas de clamores e jejuns, de determinação. Voltados totalmente para Deus, colocando diante dele continuamente tudo aquilo que nós cremos que ele pode fazer. E ele pode. Não importa a situação que você está hoje, que para olhar aos olhos humanos é impossível. É impossível. Deus é o Deus do impossível. Ele é poderoso para fazer. E ele vai fazer. Se você crê. Se você não se intimidar diante dos desafios, agarrar todas as oportunidades, e essa é a grande do seu ano. Se você decidir agir com fidelidade, você vai experimentar. Eu posso lhe dizer, porque se eu estou aqui, é porque como Amós, também fui tirada de uma situação bem diferente, de uma vida bem diferente, para ser colocada aqui. Então, quando eu falo do poder de Deus, eu não falo de algo que eu ouvi na vida de alguém ou que eu li na Bíblia só. Eu falo de um poder que eu experimentei grandemente na minha vida e experimento continuamente. Eu falo de um Deus que eu tenho anunciado esta fé, e quem tem bebido do Espírito tem vivido mais do que tem pedido ou pensado. Quem tem bebido do Espírito? Quem tem bebido tem vivido. Isso tem sido incrível. Um ano em nossas vidas tem sido melhor do que o outro, porque nós temos crido e manifestado a fé. Este ano, sem sombra de dúvida, será superior ao ano de 2011 na vida daquele que crê. Será superior. Os que estão aqui, que já viveram muita honra em 2012, pode ter certeza. 2011, pode ter certeza, em 2012, a honra ainda é maior. Deus tem mais para nós. Mas lembre-se da palavra mágica, fidelidade. É isso mesmo. A palavra que tem poder. A palavra que vai te levar a conquistar. A palavra que tem poder é fidelidade. Fidelidade. Amós se diferenciou por causa da fidelidade. Não havia fidelidade em mais ninguém. Mas nele, Deus encontrou fidelidade. Não havia coragem em Israel no tempo de Davi, mas nele Deus encontrou coragem. E assim por diante. Ninguém quis aquela oportunidade, porque aquilo era problema, mas Débora pegou. Jefité também, e assim por diante. A oportunidade está aqui, a porta está aberta, e Deus quer pegar você, não sei onde você está, se já está em bênção,
para subir ainda mais. Se não tem vivido um bom tempo, chegou a hora de viver. Isso não é promessa da Bíblia, isso é promessa de Deus. Chegou a hora de viver. Quando Deus fala, os que esperam no Senhor, mostra que são aquelas pessoas que permanecem em Deus, não desistem, não tomam atitude própria, mas tudo que é decidido é dentro da vontade de Deus. Subirão alto, com asas, como águias, voarão alto. Quer dizer, se você espera em Deus, você vai conquistar coisas grandes. Vai correr. O que significa correr? É aquela pessoa que sempre sonha, deseja, projeta e nunca se cansa. Quanto mais ela sonha, mais ela tem para sonhar. Quanto mais ela projeta, mais ela tem para projetar. Ela sempre tem energia e força para mais, porque ela é renovada. O Senhor renova as forças dessas pessoas. Elas caminham e elas não ficam exaustas. Você vê que há pessoas que você conhece, passa ano, entra ano, ela está cada vez mais forte, mais determinada, mais cheia de espírito. Por quê? Porque ela espera no Senhor. Porque as forças são renovadas. Consequentemente, ela está sempre subindo. Ela sempre está correndo com mais força e caminhando sem se cansar. Por quê? Porque ela espera no Senhor. Porque ela é renovada pelo Senhor. Porque tem um monte de gente que mal começa segunda-feira, a primeira frase que ele fala é: eu estou cansado. Eu estou cansado. A semana nem começou, ele já está dizendo: eu estou cansado. Sabe por quê? Falta renovação de Deus. Quem nos renova é Deus. Quem nos renova, renova sonhos, renova as forças, renova a energia, renova a alegria, renova a visão, renova é Deus. Por que tem gente sem vida? Porque falta a presença do Senhor. Não é a presença da religião e nem da emoção. É a presença de Deus de verdade. E quem tem, está sendo renovado e prosperado em todas as áreas da vida. Projete o seu ano com coragem. Coloca aqui. Organiza, projeta, foca nos seus projetos, nos seus sonhos. E entenda uma coisa, o mundo corre e está todo mundo desesperado, cansado, sem saber o que vai fazer, cada vez mais perdido. Mas quem anda com Deus não fica perdido não. Então, não vá na ideia do mundo. Porque se eu parar isso, como é que vai acontecer? Se você tem que entender que aos seus, diz a Bíblia, aos seus ele dá. O sono, ele dá enquanto dorme, ele prospera. A Bíblia diz, é em vão trabalhar até de madrugada, é em vão vigiar, é em vão isso e aquilo. Quando uma pessoa tem a proteção de Deus, você vê que uma pessoa sem a proteção, ter presidentes, artistas, o Papa, já com toda a proteção, carros blindados e não sei quantos seguranças. Uns morreram, foram atirados, foram alvejados, morreram, outros ficaram muito mal. Por quê? Porque se o Senhor não guardar, em vão. É tudo em vão. E tem gente que vai lá, ele entra dentro de favelas perigosas, de lugares perigosos, de lugares onde tem tráfico, tem tudo. Ele entra e sai. Por quê? Porque ele está blindado pelo poder de Deus. Deus é que cuida dele. Compreendeu? Deus é que cuida dele. A proteção vem do Senhor. Tem gente que morre de trabalhar e não atinge, não vê a cor do dinheiro. Quando vê, ele some. E o povo de Deus é assim. Ele tira tempo para Deus, ele tem tempo para buscar, ele reserva tempo para estar na presença de Deus, porque ele sabe que a prioridade deve ser Deus, e ele está sempre crescendo mais e prosperando mais. Dando aquele tempo, ele para, agora eu vou buscar Deus. Isso aqui é a hora de eu buscar Deus. A vida dele é para Deus, e é por isso que a vida dele prospera cada vez mais. E isso em todas as áreas. A família abençoada, o lar abençoado, os sonhos são realizados, e a certeza maior que vai morar com o Senhor Jesus, se o arrebatamento da igreja acontecer. Que a maior esperança, é o que nós esperamos do Senhor. É a nossa maior vitória. Então, pega com fidelidade, projeta seus sonhos, seus desejos, e decida que esse ano, você vai até o fim.
Decida hoje, em nome de Jesus Cristo, hoje, aqui agora. Não se distraia, por favor. Decida hoje, em nome de Jesus, que agora chega de coisas começadas e não terminadas na tua vida. Chega de começar uma coisa e não ir até o fim. Chega. Eu vou até o fim e eu vou ver o poder de Deus. Você vai ver. Toda vez que você se deparar com um desafio, lembre-se que é a grande oportunidade de você conquistar algo maior. Lembre-se que os heróis da fé se tornaram heróis. Heróis. Porque encararam grandes desafios. Foram honrados porque não recuaram na batalha. Porque não retrocederam. Em nome de Jesus Cristo. Amém?